Bom dia, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. A prof deixou aqui em anexo, então, o gabarito das atividades anteriores, né? Da atividade que iniciou na página 84, atividade 21, até a atividade 31 da página 87. Então, o gabarito já está ali para vocês fazerem a correção, tá bom? E aí, nós vamos hoje agora lá na página 88, onde fala assim, responsabilidade social e a redução dos impactos do consumo. Texto e contexto. Você sabia que o consumidor consciente, além de satisfazer seus desejos pessoais, contribui para a sustentabilidade do planeta? Ser um cidadão responsável e com a consciência tranquila é mais fácil do que se imagina. Então, o que esse texto vai falar, né? O que ele vai trazer para a gente? Ele vai falar, né, sobre a sociedade e o bem-estar, de como um consumidor consciente ele pode trazer benefícios para a nossa sociedade. Ok? Então, vocês vão ler esse texto, tá? E aí, do lado aqui, bem aqui do ladinho, ó, vocês vão ver que tem algumas palavras que vocês não sabem o significado, tá? Aí tem aqui do cantinho. E aí, vocês na página 89 vão fazer compreendendo o sentido do texto. Então, aqui tem algumas questões. Número 1. Cite a seguir pelo menos duas situações em que podemos substituir no cotidiano produtos descartáveis por produtos duráveis. Então, duas situações no cotidiano que a gente pode substituir, né, produtos descartáveis por produtos duráveis, ok? 2. De acordo com o texto, como deverá ser a sociedade do bem-estar? Então, de acordo com o texto ali, como deverá ser essa sociedade do bem-estar, tá? De acordo com o texto. 3. Sem alterar o sentido desse trecho, substitua a palavra em destaque por outra. Então, reduzir ao mínimo os resíduos, tá? Então, essa palavra resíduos que vocês vão ter que substituir por outra, mas que não altere o sentido, tá? Então, reduzir ao mínimo os resíduos, utilizando os produtos até o final e enviar para reciclagem o que não puder mais ser consertado ou utilizado. Então, vocês vão reescrever a frase, substituindo a palavra resíduos por outra que tem o mesmo sentido aí no texto, tá bom? 4. Explique o emprego das aspas no segundo parágrafo do texto. Relembrando, se vocês querem relembrar o uso das aspas, lá na página 52 dessa apostila tem lá os estudos das aspas, tá? Então, por que lá no segundo parágrafo do texto foi usado as aspas? Vocês vão explicar o porquê, tá? Então, querem relembrar, voltem lá na página 52 da apostila de vocês, tá bom? 5. Transcreva do texto uma passagem que comprove essa afirmativa. Então aqui eu vou ler uma afirmativa, estou afirmando alguma coisa. Então vocês lá no texto vão transcrever a passagem que confirma isso, tá? Então essa é a passagem, tá? Transcreva do texto uma passagem que comprove esta afirmativa. Essa é a afirmativa. Cada um de nós tem responsabilidade com o futuro do planeta e, consequentemente, com o futuro de toda a humanidade. Então, você vai transcrever lá do texto uma passagem que confirma isso que eu falei aqui, ok? 6. De acordo com o texto, qual é a percepção, ou seja, qual é a consciência das pessoas sobre seus atos de consumo? Tá? Então, de acordo com o texto, qual é a percepção, qual é a consciência das pessoas sobre seus atos de consumo? Elas têm consciência? Qual é a consciência delas sobre os atos de consumo delas? E quais as consequências dessa consciência, dessa percepção para o meio ambiente, tá bom? E aí, depois, nós vamos lá na página 90, nós temos um outro texto, De Olho na Língua, tá? Aí fala assim, uma prévia do texto. Você já tentou consertar um brinquedo para se divertir um pouco mais com ele? Já reciclou embalagens ou improvisou, criando brincadeiras com materiais vindos da natureza? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, irá gostar muito da leitura do texto de Manuel de Barros. Leia com atenção. E aí você vai ler o texto do Manuel de Barros, que se chama Sobre Sucatas, ok? E aí você vai responder as questões 7, 8, 9 e 10, tá? Então, 7. Nas duas primeiras frases do texto, há a expressão agente, típica da linguagem informal. Escreva-as a seguir, substituindo essa expressão pelo pronome nós. Então, você vai reescrever as duas primeiras frases do texto e aonde tiver agente, você vai colocar nós. Provavelmente terão que ser feitas outras alterações ali para ficar uma frase coerente,
tá? Então vai ter que fazer as alterações necessárias para trocar a gente por nós, tá bom? 8. Em relação ao menino que vivera a infância na roça, responda. Aqui ele compara a estátua de pedra que vê na cidade? Então, depois de ler o texto, vamos ver essa pergunta. B. Quem provavelmente seria o personagem histórico que o menino viu? C. Em qual passagem do texto há uma crítica do menino à educação que recebeu? Lá no texto vai ter uma passagem que o menino faz uma crítica à educação que recebeu. Qual é essa passagem? Vou reescrever aqui, tá bom? 9. Em relação ao texto, faça o que se pede. A. Explique por que, na opinião do menino, uma garça branca do brejo é mais bonita do que uma nave espacial. Por que, na opinião do menino? B. O que o menino vê de mais bonito na cidade? Então tem que ler o texto com bastante atenção para responder essas questões. 10. Releia este trecho. Minha mãe corrigiu que o homem era um herói da nossa história. Haveria mudança de sentido caso a palavra um fosse substituído por o? Caso aqui fosse assim, minha mãe corrigiu que o homem era o herói da nossa história. Qual é a diferença de sentido se eu trocasse o um pelo o? Ok? Então, gente, são essas atividades da aula de hoje, tá? As atividades da página 89, referente ao texto da página 88. E aí vocês vão fazer as atividades 7, 8, 9 e 10, referente ao texto da página 90, tá? Essas atividades são para a aula de hoje, para as duas aulas de língua portuguesa de hoje e para a aula de quinta-feira, amanhã, tá? Então, a data para entrega é sexta-feira, que vai ser o dia, hoje é 27, 28, vai ser para o dia 29, se eu não me engano, tá? Mas ali eu vou deixar ali bem escrito no post, tá? Essas atividades são para entregar na sexta-feira, tá? Então, vocês têm a aula de hoje, a aula de amanhã para fazer essas atividades e me entregar na sexta-feira, ok? Dúvidas é só chamar a prof no horário da aula que a prof ajuda vocês, tá? Com as atividades, ok? Beijos e até a próxima!